Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, tendo você como nosso ouvinte aqui sempre acompanhando através da emissora e também dos podcasts espalhados em todo o Brasil, por você que também compartilha os programas. A gente agradece bastante a sua participação. Eu sou Natsa Matias, apresentando mais um programa e comentando o nosso comentarista âncora, Pastor Augustus. Olá, queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes do nosso programa. Natsa, é sempre bom fazer esse programa com você. Então, pois é, a gente tem aprendido, como sempre dizemos, aprendemos muita coisa, são desafios. E eu fico aqui só na expectativa das minhas anotações também, obviamente. E lembrando que é você que escolhe as perguntas que chegam, né? São muitas perguntas. Por falar nisso, há algumas que são perguntas um pouco mais simples, não que nós queiramos ignorá-las de forma nenhuma. Nós vamos juntar todas essas perguntas e vamos fazer uma espécie de ping-pong aqui, uma hora, respondendo em pouquíssimas palavras algumas dessas perguntas. Às vezes esse é um desafio maior até do que responder perguntas mais complicadas. Pois é. Ok, então vamos ao tema do programa de hoje. Predestinação e livre-arbítrio. Não raramente dúvidas são levantadas em torno do tema da eleição ou predestinação. E o programa de hoje tem um desafio que é falar em poucas palavras acerca desse tema tão complexo. O tema foi uma sugestão de um de nossos ouvintes. O Everton, lá da Paraíba, ele diz o seguinte, Pastor Augustus, ele tem uma questão que não compreendo direito, diz ele. Por exemplo, quando alguém vai para o inferno é por sua própria escolha ou ele já foi predestinado para ir para o inferno, assim como Judas, de acordo com a pergunta dele. E ele diz, continua, entendo que quem vai para o céu é porque assim Deus quis e predestinou tal pessoa. Mas quando se refere a quem vai para o inferno, como é que fica essa questão? Foi a pessoa que escolheu ou Deus já condenou tal pessoa antes da fundação do mundo? Então, ele diz, eu gostaria de ver uma explicação, ouvir uma explicação do pastor Augusto no programa. Tá certo. Começaram aí saudando o Everton. Isso. Que é lá da Paraíba, que é minha terra, né? Pois é. Pelo sotaque aí. Pelo sotaque, o pessoal já sabe, né? Bom, Natsan e Everton e os queridos ouvintes, de fato essa é uma questão que tem ocupado os estudiosos ao longo da história da igreja, que é a questão chamada da dupla predestinação. Né? Deus teria não somente predestinado aqueles que haveriam de se salvar, mas igualmente também aqueles que haveriam de se perder. E quanto a essa discussão, há basicamente duas posições entre aqueles que creem na soberania de Deus e na doutrina da predestinação. Primeiro, nós temos aqueles, e tem muita gente séria, muita gente boa, que acredita na dupla predestinação. E Deus lá na eternidade, antes de criar o mundo, ou de pensar em criar o mundo, ou de imaginar criar o mundo na sequência do pensamento dele, ele primeiro predestinou pessoas para a sua glória, para a demonstração da sua graça e da sua misericórdia, e predestinou pessoas para a condenação, também para mostrar a sua santidade e a sua justiça. A outra linha de pensamento diz que Deus predestinou somente para a salvação, porque antes dele predestinar, ele contemplou a humanidade caída em pecado. Então não haveria necessidade de Deus predestinar ninguém para a perdição, porque a humanidade, por causa dos seus pecados, já estaria a caminho, não é? Esse já seria o destino deles. Já seria o destino deles normalmente. Então, o que Deus teria feito foi, então, de entre a humanidade caída, ele elegeu para a salvação aqueles que ele quis, de acordo com o inescrutável conselho da sua vontade. Nós não temos os critérios ou os motivos porque Deus elegeu alguns, porque é que elegeu esses e não aqueles, e aos demais Deus apenas pré-ordenou de que eles seriam condenados pelos seus pecados e por sua culpa. Ou seja, Deus de antemão já passou a sentença deles, de que eles, por causa das suas iniquidades e pecado, eles estão pré-ordenados à condenação eterna. Então, essa segunda posição é a posição que eu acredito que está mais próxima da Bíblia, porque ao enfatizar constantemente que o homem é responsável pelos seus pecados
e que ele merece a sua condenação, a Bíblia nos revela de uma maneira que nós não podemos compreender perfeitamente. Embora Deus seja o Senhor e absoluto da história, nada acontece sem ser a vontade dele. Contudo, essa parte da vontade da criatura, da decisão dela e da responsabilização, ocorre paralelamente à soberania de Deus. Ou seja, de uma forma que a gente não sabe explicar, Deus determinou tudo o que acontece, Deus predestinou tudo o que acontece, preordenou tudo o que acontece, mas de uma forma em que ele não é responsável pelo pecado. Não é? O ser humano é responsável pela sua decisão, a Bíblia responsabiliza o tempo todo, a Bíblia adverte, a alma que pecar, essa certamente morrerá. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Constantemente a Escritura está advertindo as pessoas de que se elas não se arrependerem, não mudarem de atitude, elas sofrerão a justa ira de Deus. Então não faz sentido para nós pensar ou aceitar, pelo menos para mim não faz, aceitar a dupla predestinação. A questão toda, Nathan, é que a gente tem que pensar na sequência lógica de como essas coisas aconteceram na cabeça de Deus. Eu sei que é muita presunção, e aqui ele está apenas tentando entender. Mas se a gente pudesse falar em algo assim, qual foi a sequência lógica na mente de Deus quando ele decidiu pelo plano da salvação? Então, primeiro teria vindo a criação, em segundo a queda e em terceiro a predestinação. Ou seja, quando a predestinação acontece na mente de Deus, na sequência, ele já olha para a humanidade como estando já condenada, perdida, e não há necessidade de uma predestinação para a condenação, porque isso já ocorre, né? É o default, é o padrão. Né? O que ele faz na sua misericórdia é eleger de entre a humanidade perdida aqueles que ele quis, para demonstração da sua graça e da sua glória. Agora note, eu estou falando na sequência lógica na mente de Deus, não é? Não estou falando de como os fatos aconteceram na história, né? Na concretização da história. Então a sequência já é diferente. Quando Deus cria o mundo, já havia resolvido essa questão toda de predestinação. Sim, então, de certa forma, aquele tipo de pensamento que diz, bom, Deus então salvou aqueles que ele, ou predestinou aqueles que sabia que iriam aceitá-lo no futuro. Sim. Não, isso aí não faz o menor sentido. Eu sei que tem gente que vai querer explicar a predestinação, porque não tem como negar que a Bíblia fala de predestinação. Sim, aí tenta ajustar dessa forma. Tenta dizer que é a presciência de Deus, né? Deus viu aqueles que haveriam de aceitar. Para nós, é falacioso esse tipo de argumento. Primeiro porque Deus teria previsto alguma coisa que ele não teria ordenado. Que entidade existe fora de Deus, independente de Deus, que pode fazer com que a história aconteça sem que Deus determine? Deus só conhece aquilo que ele determinou, porque fora da determinação de Deus não existe nada, não tem história, não tem tempo, não tem espaço. Quando a Bíblia fala da presciência de Deus, isso é a mesma coisa da pré-ordenação, predestinação ou soberana decisão de Deus com relação ao futuro. Deus só conhece aquilo que ele predestinou. E fora da predestinação, da pré-ordenação e dos decretos de Deus, não existe absolutamente nada. Mas vamos imaginar. Sim. Deus criou a humanidade e deu livre-arbítrio e diz, vocês agora vão escolher. Né? Deus, vou ficar aqui no meu cantinho e vou esperar a decisão de vocês. Esperando a contagem dos votos. A contagem dos votos. Bom, de acordo com o que a Bíblia fala, o pecado afetou de tal maneira a raça humana que se o homem for deixado à sua própria escolha, ele nunca vai escolher a Deus, ele não quer saber de Deus, ele é inclinado a todo mal, está morto nas suas ofensas e pecados, ele tem muito mais prazer em fazer o mal do que fazer o bem, ele não ouve as coisas de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2 que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, né? Não tem condição nenhuma de entender. Então, se Deus ficasse esperando a decisão do homem, com base nessa decisão que Deus previu, ele fizesse a eleição para a salvação, ninguém seria salvo. Então, ninguém seria. Exato. E me desculpe interromper, o nosso tempo está quase chegando ao final aí. Como são em poucas palavras, a pergunta então dele seria, a pessoa que escolheu ou Deus já condenou tal pessoa antes da fundação do mundo? Não, o que Deus fez foi pré-ordenar os pecadores, os ímpios, os que não se arrependem, à condenação eterna. Ou seja, o que Deus disse é o seguinte, esses homens estão destinados
a condenação por causa dos pecados deles. A exceção é quando Deus, de entre essas pessoas, de entre a humanidade perdida, Deus elege pessoas para serem recebidas, perdoadas, justificadas e aceitas como seus filhos, na sua família e como participante da glória por vir. Então, a predestinação é para a salvação, tá certo? Como Deus dá a sua graça e a sua misericórdia a quem lhe apraz, Deus não é obrigado a estender sua misericórdia a ninguém, Ele não deve nada a ninguém, nós não merecemos nada da parte de Deus. Então, ao se recusar a predestinar alguns pecadores para a salvação, Deus não estava sendo injusto e Deus não estava cometendo nenhum tipo de arbitrariedade. Uma vez que o salário do pecado é morte, não é? Então, resumindo, se vai para o céu, é de fato pela graça e pela eleição de Deus. Se vai para o inferno, é por culpa da pessoa, por conta dos seus pecados e das escolhas contra Deus que ela fez aqui nessa vida. Então, há uma frase, infelizmente, eu não sei quem o disse nesse momento, me veio à mente, por exemplo, alguém dizendo assim: Deus não pode ser responsabilizado por aquilo que Ele não fez. Ele não fez o homem pecar. De fato, não é? Bom, lá em Carta de Tiago, capítulo 1, Tiago deixa isso muito claro, né? Quando ele diz assim que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta, não é? Ele estava tratando de uma situação em que pessoas que estavam tentadas a pecar estavam atribuindo isso ou responsabilizando Deus pelos seus próprios pecados, né? Mas Deus, Tiago diz, não tenta ninguém e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. A Bíblia nunca responsabiliza Deus pelo pecado. Ok. Então, resumindo, para a salvação Deus predestinou, para a perdição o curso natural. O curso natural por causa do pecado. Ok. Tá aí. Boas palavras. Ótimo. Então, é isso. Everton, quer falar mais alguma coisa, pastor? Não, só dizer para o Everton que a coisa mais importante com relação a isso tudo é você verificar se de fato você está na graça e no favor de Deus. Você se apegar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Já já a gente volta com mais informações sobre o programa. Reina o Senhor, de majestade se revestiu, de poder se cingiu o Senhor. O mundo Deus firmou, desde o princípio tu és o Rei, teu poder é eterno, Senhor. Se revestiu de poder, se cingiu o Senhor. O mundo Deus firmou, desde o princípio tu és o Rei, teu poder é eterno, Senhor. Levantam os rios o seu ruído, na força das águas seu bramido, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. Grande é a tua fidelidade. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. O nosso WhatsApp continua à sua disposição, 62 9638 9557. E queremos agradecer a alguns que estão enviando mensagens, como o Lincoln, lá de Recife, também o Carlos Eduardo de Guaratinguetá, ou Guaratinguetá. É Guaratinguetá? Eu acho que é Guaratinguetá. Guetá, isso. Então tá bom. Guaratinguetá, São Paulo. Obrigado pela audiência de vocês todos. Fiquem ligados nas edições do programa Em Poucas Palavras. Pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Até o próximo programa. Em Poucas Palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.